Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão acompanhando esse estudo. O livro O Homem Integral. Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Estamos numa parte cujo título é Ódio e Suicídio. Eu vou projetar para vocês a leitura de hoje, então nós vamos fazer, como sempre, a leitura comentada. Joana de Ângeles vem nos trazer esse assunto, né? Muito pertinente nos dias atuais. Bom, o que ela fala que não é pertinente, não é mesmo? Então, será que nós vamos, no nosso convívio social, já que o item anterior foi fobia social, então nós podemos, por um lado, nos afastar socialmente por não concordar com os modos da sociedade ou aquilo que a sociedade exige de nós, ou nós podemos nos inserir nessa sociedade, porém a rebeldia, a revolta, nós muitas vezes o conflito com o outro pode nascer desse convívio social e gerar o que ela está dizendo aqui, o ódio. Não sei se vocês lembram, mas que ela fala assim, ó, que pode surgir um ressentimento. Lembra, você sente um sentimento negativo em relação a algo ou alguém, aí você cria um ressentimento. O que é um ressentimento? Ficar vivendo aquilo constantemente, aquilo vai evoluir para amargura e a amargura vai evoluir para o ódio. Foi isso, só relembrando, né, o que a gente já viu. Então, a última frase da semana passada foi que o lixo do inconsciente, quer dizer, o que é o ódio? O ódio é um lixo que extravasa do nosso inconsciente. Ele vai extravasar todas as nossas paixões mesquinhas, ou seja, aquelas nossas paixões menores que nos aproximam da animalidade, que representam então o primitivismo evolutivo cultural. Então veja, vocês já pararam para pensar que quando você está numa situação de raiva muito clara, uma raiva muito intensa, você faz coisas que você não faria se você estivesse tranquilo. E as coisas que você faz, depois você arrepende. Pensa numa briga, né? Com alguém. Então, na flor da emoção ali, você diz coisas, às vezes para uma pessoa que você gosta muito, você diz coisas que magoam, que machucam, que você não falaria se você tivesse assim na sua situação normal. Então a questão é, será que isso que saiu, isso que você falou, realmente você não queria dizer? Talvez a tua razão, o teu consciente não queria, mas aflorou esse lixo do inconsciente, ou seja, no inconsciente você nutre aquelas ideias, por isso que saiu, porque não dá para sair aquilo que você não tem, vocês concordam? E aí, ela vai continuar dizendo que algumas escolas na área da psicologia preconizam como terapia a liberação da agressividade, do ódio, dos recalques e castrações, mediante a permissão do vocabulário chulo, das diatribes nas sessões de grupo, das acusações recíprocas, pretendendo o enfraquecimento das tensões, ao mesmo tempo a conquista da autorrealização da segurança pessoal. Veja, gente, aqui ela vai questionar esse tipo de procedimento, mas ela está dizendo que existe na área da psicologia certas terapias em grupo que incentivam a liberação dessa agressividade contida. Através do quê? Através do extravasamento. Você fala, até ela falou que
É vocabulário chulo, acusações recíprocas. Achando com isso que você vai ter uma conquista de autorrealização. E aí, o que vocês acham? Será que realmente isso funciona? Será que as palavras colocadas não têm força para reforçar os recalques, o ódio, né? Então, essa é a questão. Será que nós combatemos a agressividade com agressividade? Apaga-se fogo com fogo? É uma pergunta, né, que nós temos que fazer. Aí eu não vou nem ficar falando muito, porque ela mesma vai responder. Então, eu já vou ler para vocês, olha. Sem discutirmos a validade ou não da experiência, o homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos. Ser equipado com recursos superiores, que viaja do instinto para a razão, desta para a intuição e, por fim, para a sua fatalidade plena, que é a perfeição. É lindo esse parágrafo. Então, vamos por partes? Olha, ela está dizendo: eu não vou discutir a validade, eu não vou questionar, eu não vou trazer aqui argumentos prós ou contra, mas eu quero que vocês raciocinem e cheguem a uma conclusão. É isso que ela está falando. E aí ela vai fazer uma comparação da nossa trajetória evolutiva. Ela diz que o homem, o ser humano, é um pássaro cativo. O ser humano é quem, gente? É o espírito, não é mesmo? Quando eu estou falando no ser humano, é disso que nós estamos pensando, porque lembra que nós estamos aqui estudando psicologia profunda, ou seja, a psicologia da alma, né? Então, o que é o espírito? O espírito é o eterno vivente, vocês concordam? É aquele que não passa, que não perece. Então, o espírito é um pássaro cativo. Então, nós somos um espírito que está preso por motivos justos e bons, né? Num corpo. Então, o nosso corpo físico é uma gaiola que limita as nossas potencialidades. Então, esse pássaro, ele está preso por hora, por motivos que em outro momento nós podemos discutir, mas existem os seus motivos. Mas qual é a finalidade dele? Alçar grandes voos. Então, é um pássaro que tem a potencialidade de voar muito alto. Mas, né, como é que ele vai fazer essa viagem, essa trajetória para ele conseguir se libertar dessa gaiola que o mantém preso para a sua finalidade? Qual é a finalidade do ser humano? É a perfeição. Porque o ser humano é espírito imortal, como eu já disse, né, anteriormente, é o ser imortal, o espírito eterno vivente, que é feito da mesma essência que o Pai e, portanto, está destinado à perfeição. Vai se burilando, se eterizando, até que ele vai atingir a perfeição das suas potencialidades, desenvolver todas as suas potencialidades. Mas como é que eu chego na perfeição? Aí ela dá um caminho, olha, ele vai viajar do instinto, que é a animalidade, caminha para a razão, que é a etapa que nós estamos passando, a etapa da razão. Depois dessa etapa da razão, nós temos mais uma etapa, que é a etapa da intuição, porque a razão está na mente, a mente usa a razão, mas a alma usa a intuição. Então, é um sentimento mais sutil, a intuição, que a razão, certo? Então, do instinto para a razão, para a intuição e, por fim, para a perfeição. Não é lindo? É, né? Então, ela deu a trajetória aqui do ser humano, ou seja, da animalidade para a humanidade. Nós estamos nos estágios iniciais de humanidade para o reino, né, do reino animal para o reino nominal. Nós estamos nos primeiros estágios do reino nominal. Vamos atingir
estágios superiores no reino nominal, onde já teremos a intuição bastante desenvolvida, para então atingir um outro reino, que é o reino angelical. Vós sois deuses. Podereis fazer o que faço e muito mais. Jesus nos afirmou isso categoricamente. É só uma questão de tempo. E o tempo, nós é que ditamos, né? A velocidade com que nós vamos chegar lá, nós é que ditamos a nossa velocidade. Aí ela continua: uma psicologia baseada em terapêutica de agressão e libertação de instintos, evitando as pressões que coartam os anseios humanos, certamente atinge os primeiros propósitos, sem erguer o paciente às cumeadas da realização interior, da identificação e vivência dos valores de alta monta, que dão cor, objetivo e paz à existência. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo, olha, eu não vou discutir, já discutindo, né? Eu não vou discutir a validade ou não dessa experiência de botar para fora a agressividade, ou seja, de combater a agressividade com a agressividade. Porém, uma terapia com base na agressão e na libertação dos instintos mais primitivos não vai alçar o homem à razão, muito menos a intuição, e muito menos vai levá-lo à paz, vai levá-lo a ficar em paz consigo mesmo e com os outros. Então aqui ela termina fazendo uma crítica a esse tipo de terapêutica que usa a agressão para combater a agressão. Assumir a inferioridade, o desmando, a alucinação é extravasá-los. Nunca sanar o mal, libertar-se dele por desnecessário. Aqui é curto, mas é complexo. Então vamos dar uma paradinha aqui, né? Então veja, o que nós precisamos raciocinar como seres que já desenvolveram a razão. Estou me colocando nesse patamar, tá, gente? Nós estamos no patamar da razão. Então, nós temos 4 estágios. É como se fosse uma escadinha, não é mesmo? Então, nós temos lá o patamar do instinto, o patamar da razão, o patamar da intuição e o patamar da perfeição. Claro que deve ter muitos outros degraus aí, né? Mas, resumidamente, é isso. Eu fiquei pensando, tô acompanhando um curso de filosofia, gente. Nos momentos que eu não tenho nada para fazer, eu vou estudar filosofia. Depois eu conto o livro que eu tô lendo para vocês. Mas, enfim. E ela me fez refletir muito isso. Ela me perguntou, e eu vou fazer essa pergunta para vocês. Perguntou não, ela raciocinou a pessoa, né? Como a gente pode aprender com os objetos. E aí eu quero trazer para a escada, porque eu coloquei aqui esses passos como uma escadinha. Pensa comigo, o que a escada pode nos ensinar? Então pensa numa escada aí da sua casa, por exemplo, se a sua casa tem escada ou de algum lugar que você conhece. A escada é um objeto interessante. Por quê? Porque quando ela faz assim, ó, né? Então, a hora que você sobe o degrau, a hora que você leva o pé, né, para subir, ela te proporciona o quê? Ascensão, você concorda? Você precisa, né? Ela te dá um patamar num tamanho adequado. Então, quando você vai construir uma escada numa casa, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, que eu construí uma recentemente, né? Tem as normas de ergonomia. O degrau, o tamanho do degrau não pode ser nem muito alto, nem muito baixo. Muito baixo você pode tropicar. E muito alto é um esforço muito grande para você chegar no outro patamar. Então, veja, os degraus são o quê? Elementos de ascensão.
Concorda? É ele que permite que você saia de um nível e chegue no outro, te permite ascensão. Diferente de uma rampa. A rampa também te permite ascensão, concorda? Só que a ascensão é contínua, tá? E a escada, o que ela faz? Ela te permite ascensão, mas te permite descanso. A rampa não. A rampa você anda continuamente. A escada, você tem o patamar que está no mesmo nível e que você não tem esforço. Então ela te dá o quê? Segurança. Concorda? Agora vamos trazer isso para a nossa vida e para isso que ela falou do instinto, da razão, da intuição, da perfeição. Então nós precisamos pensar na escada desse jeito. Estabilidade, porque os degraus nos dão estabilidade, segurança, então quando eu estou no patamar eu tenho estabilidade. Mas eu sei que ela me permite ascensão, na medida em que eu consigo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tem condicionamento físico muito bom, se eu subir muitos lances de escada, o que acontece com o meu coração? Aí o que você faz? Dá uma paradinha num dos lances da escada, não é assim? Você vai no teu ritmo, você consegue parar num patamar. Se fosse uma rampa, ela não tem essa característica, porque você sempre vai ficar com a força te puxando para baixo numa rampa. Você pode até parar, mas você não está na situação de estabilidade como é na escada. Então veja, se você tem que vencer muitos degraus e você pensa na escada como um todo, então, por exemplo, eu fui numa igreja lá em Maringá, que tinha um mirante no topo da igreja, que você via a cidade toda, bacana, tudo, mas eu não lembro quantos degraus eram, não sei se era 400 degraus, era assim, uma escadaria sem noção. Eu fui uma vez só, não vou mais. Por quê? Porque é muito degrau, você cansa, né? E aí, eu fico pensando, né? Então, se você pensa na escadaria, no tanto de degraus que falta, você se desanima. Mas se você pensar só no próximo degrau que você tem que alcançar, você concorda que a tua motivação é maior? Não, é mais um degrau. Eu vou pensar só nesse degrau, não penso na escada como um todo. Então, consequentemente, se nós saímos do patamar do instinto, então nós estagiamos naquele patamar por um tempo que estava confortável para nós, estabilidade. Aí o que nós precisamos fazer? Chegou um momento que a gente tinha que erguer o pé para subir, então isso vai precisar de um esforço da nossa parte, não é? Não vai precisar de um esforço? Um esforço para ascender, ascensão e estabilidade. Então a gente acende a razão, vai sentir os conflitos que tem essa subida, porque vai precisar de um esforço para eu sair desse patamar. Quando eu acendo a razão, eu vou ter um tempo que eu vou estagiar no patamar da razão. Então, veja, o que Joana está dizendo na hora que eu trouxe essa questão da escada? Assumir a nossa inferioridade, né? Deixar aflorar essa inferioridade, não vai fazer que a gente evolua para o próximo patamar. Que quando eu estou no patamar da razão, o que eu estou enxergando na minha frente? Atrás está o instinto, só que eu não vejo mais a escada que ficou para trás, não é assim? Eu estou vendo o quê? O próximo degrau, é ou não é? Hein, gente? É, não é? Então, o próximo patamar, próximo degrau para eu alcançar é o quê? Para eu chegar na intuição. Então, eu preciso de experiências terapêuticas, força de vontade, estudos, enfim, tudo mais que me leve para onde? A ter forças para alcançar o próximo patamar que é da intuição. E não fazer terapêutica para eu olhar para trás e ficar fazendo o que eu fazia lá atrás. Vocês concordam? Então, pensando na escada, estabilidade e ascensão, é isso. Então, terapêutica que me ligue aos instintos não pode ser bom para o desenvolvimento da minha alma, que precisa se libertar desses instintos mais negativos. O instinto não é ruim por si próprio, a gente viu isso com Joana, mas nos ligar a essas paixões mesquinhas, o orgulho, o egoísmo, nos prende
na animalidade. E o que nós precisamos é nos livrar dessa gaiola da animalidade e alçar voos maiores. E para alçar esses voos, eu preciso enxergar que o patamar que está na minha frente, o degrau que está na minha frente, é para eu chegar no patamar da intuição. Então, que eu possa fazer exercícios de exercício da minha intuição. E nós já fazemos isso no dia a dia? Fazemos algumas vezes. Quando Jesus nos pediu, né? Orai e vigiai. Vigiai e orai. O que ele está pedindo? O que é vigilância? A vigilância não é só a razão, a vigilância tem a ver com eu buscar em mim essa intuição, fazer conexão com a minha alma, com o ser divino que habita em mim. Quando eu oro, eu entro em conexão com o ser divino que existe em mim e com todos aqueles que estão à minha volta que já conseguem me ajudar a pensar. Você vai ter forças para subir mais esse degrau, né? Então, quando Jesus fala vigiar e orar, ele está dizendo isso. Olha para frente, olha o degrau da intuição. Você pode subir, você pode alcançar, mas eu só consigo fazer isso se a minha mente, aí no plano mental, eu visualizar esse ser que já tem essa intuição, ou seja, eu já pensar que eu valorizo a beleza, eu já pensar que eu sou honesto, que eu sou caridoso, que eu estou buscando o amor. Tá vendo como é diferente? Porque aí eu vou treinar a minha mente para que eu realmente concretize aquilo que minha mente criou. Por quê? Porque aquilo que a mente pensa, aos poucos nós vamos concretizando no plano material. Já ouviram falar em formas, pensamento? O que é uma forma, pensamento? Pensamento cria e depois a gente concretiza. Quer um exemplo? Pra gente fechar e aí eu encerro por aqui. Quer um exemplo? Outro dia a gente falou do Davi, do Michelangelo, por exemplo, né? Então, quando Michelangelo foi construir, esculpir, pensou no Davi, ele viu um bloco de pedra, de mármore, e já idealizou ali a obra que ele queria fazer. Então, aquilo na mente dele já existia, vocês concordam? Já existia. O Davi, a imagem do que ele queria estava ali. O que ele precisava? Precisava do meio material, da pedra e do esforço dele de desbastar para tirar o Davi de dentro da pedra, porque o Davi já estava ali. O que ele tinha que fazer? Tirar o que sobrava, tirar o excesso. E foi esse o trabalho que ele fez. Lindo, maravilhoso, né? Dizem que tem outra obra do Michelangelo, que é Moisés, em que ele fez, quando ele terminou, ele olhou para o Moisés e falou assim, fala, de tão perfeito que as expressões, que o próprio artista, né, imaginou que ela ia falar em algum momento, de tão assim perfeito que eram os traços, a emoção ali, né, estampada no rosto daquela escultura. Por fim, que eu tô falando de escultura, né, para fechar a nossa questão aqui, que a nossa mente cria. Então, que nós usemos como um exercício de, se eu quero treinar a paciência, dizer eu sou paciente, né? Eu vou esperar, eu sou paciente. Por quê? Porque você já vai se convencendo de que você tem em potencial aquela capacidade. E não o contrário. Então, é isso que ela está dizendo. O contrário, não. Eu não posso extravasar. Então, se eu tenho ímpetos de esganar alguém, que é assim que a gente fala, quando a gente está muito agressivo, né? Eu poderia esganar alguém, né? Você pode até não vai lá esganar sozinha, mas e a tua mente? Se você coloca aquilo para fora, mesmo que seja num exercício hipotético, eu me lembro, vou dar só um último exemplo para acabar. Eu me lembro, quando eu estava fazendo uma disciplina, tinha um professor, gente, terrível. E aí eu sentia muito, naquele momento, eu sentia muita raiva dele. Eu sei que ele só era um instrumento, né? Mas naquele momento, para mim, ele estava sendo muito real. E eu, sabe? É aquele professor que dificulta e fica feliz em estar dificultando, ao invés de estar facilitando. E aí eu fazia, na época, hidroginástica.
E aí aqueles exercícios, uns exercícios de você pegar no espaguete e ficar, tipo, dando soco, assim, né? No espaguete, na água. E aí tem a resistência da água e tudo mais. E o professor brincava, e ele brincava e eu fazia de fato. Assim, pensa naquela pessoa que você não gosta e bate, e bate. E eu fazia isso, literalmente. Bate, e pensava como se eu estivesse batendo na pessoa. Eu estava fazendo, intuitivamente, essa terapia aqui de extravasar a agressividade. Hoje eu sei que isso não é bom. Eu não preciso bater nele, não é isso? Porque eu tô mandando vibrações para ele que não são boas. Tô trabalhando coisa não boa em mim e mandando para ele coisas não boas. Hoje o que eu deveria saber? Né? Hoje, se fosse hoje, né? Mandar vibrações boas para ele, que ele pudesse despertar, que ele pudesse ter compaixão para os alunos, que ele já foi aluno, né? Para que ele se melhorasse, não energias de agressividade. Então era o exemplo que eu queria deixar para vocês, que eu vivi, para a gente ver se a gente faz isso hoje, né? E muitas vezes a gente desconta a raiva, a agressividade nossa nas coisas, nos outros da nossa convivência, porque às vezes é mais fácil agredir alguém da nossa casa do que o chefe, porque o chefe tem poder sobre mim, então eu chego em casa e brigo com todo mundo, mas na verdade não é com ele que eu quero brigar com o chefe. Mas como eu não dou conta, eu brigo com a esposa, com o marido, com o filho, fico agressivo, né? Ou conosco mesmo, uma doença autoimune, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, a gente não consegue extravasar aquela agressividade. Qual é a forma que a gente encontra? Extravasando na gente mesmo. Então, por isso, orai e vigiai, ou vigiai e orai, para que a gente comece a perceber que a agressividade não deve ser liberada, nem em ninguém, nem em mim mesma, não é isso? Mas que eu tenho que transmutar essa energia da agressividade. Essa agressividade surgiu por conta de quê? Por conta de uma raiva. Por que eu senti essa raiva? Por quê? Foi o que o outro disse ou foi aquilo que eu senti do que o outro disse? Por que eu senti desse jeito? Isso é autoconhecimento. E autoconhecimento vai nos levar a quê? A felicidade, que é o que nós queremos, estar em paz conosco mesmo e com o mundo. A leitura de hoje comentada era essa. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Até semana que vem.